Tudo começa quando Marina chega ao apartamento de Jerônimo, seu olhar repleto de determinação misturado com tristeza. Ela não hesita e diz que não pode mais esperar indefinidamente por ele. Então, questiona diretamente se ele realmente deseja voltar com Renata, mesmo sabendo que foi a mãe dela quem tirou a vida de seu irmão? Jerônimo, tentando ganhar tempo, evita a resposta. Mas Marina o encara com firmeza, exigindo sinceridade. Finalmente, ele cede e admite: sim, Marina. Meu corpo, minha alma e meu coração pertencem a Renata. A dor nos olhos de Marina é evidente, mas ela diz que compreende. Ela precisava ouvir isso de forma clara. Jerônimo tenta se desculpar, mas ela o interrompe, afirmando que ele sempre foi honesto com ela, e isso é algo que ela valoriza. Antes de sair, Jerônimo pergunta se isso mudará as decisões dela em relação ao povoado. Marina confirma que sim. Ela precisa retornar para cuidar de seu tio, especialmente com a população ainda lidando com os efeitos da influenza. Depois disso, planeja voltar ao México. Ele sugere que mantenham a amizade, mas Marina, com um olhar melancólico, responde que por enquanto, isso não é possível. Quem sabe no futuro? Desejando sorte a ele e Renata, Marina deixa o apartamento em lágrimas, enquanto Jerônimo permanece pensativo, encarando o vazio. Enquanto isso, em outro cenário, Ezequiel procura Lázaro e lhe pede ajuda para algo que seu patrão encomendou. Lázaro, curioso, pergunta se trata de outro sarmento, mas Ezequiel nega. Ele alerta que é algo que deve permanecer em segredo absoluto. De volta ao apartamento, Jerônimo pega o telefone e liga para Renata, que está chegando ao hospital. Ele pergunta se ela passará a noite com Roberta, e Renata confirma. Aproveitando o momento, Jerônimo insiste para que tomem café juntos no dia seguinte. Renata, hesitante, diz que talvez não possa, pois sua irmã pode receber alta. Contudo, após a insistência dele, ela acaba aceitando, embora fique intrigada sobre o que ele deseja. No caminho, Marina deixa escapar em um soluço que perdeu o homem que tanto ama. Suas lágrimas são reflexo de um coração partido. No hospital, Renata atende uma ligação inesperada. É Augusto. Ele pede desculpas pela maneira como falou com ela da última vez. Renata tenta aliviar a tensão, mas deixa claro que sua atitude foi inaceitável. Em seguida, Augusto revela algo que a deixa chocada: foi Aurora quem sabotou sua produção de vinho. Surpresa, Renata pergunta o motivo, considerando que sempre tratou Aurora muito bem. Augusto responde que também não entende, mas afirma que Jerônimo continua sendo o único inimigo que possui naquela região. Renata defende Jerônimo, dizendo que ele jamais faria algo tão baixo. Augusto rebate, argumentando que Jerônimo é impulsivo e vingativo. Ele usa o histórico de conflitos entre eles como exemplo. Renata, visivelmente incomodada, encerra a conversa dizendo que precisa refletir. Augusto menciona que em breve estará no México, mas precisa resolver pendências antes de partir. Antes de desligar, Renata remove o anel que recebeu de Augusto, murmurando para si mesma que seu amor por Jerônimo permanece intacto. Na Fazenda Bonita, Carlos tenta tranquilizar Matilde, que continua preocupada com a maldição que acredita estar afetando o padre doente. Ele afirma que se algo aconteceu, é porque estava destinado. Matilde, após refletir,
decide aceitar o que Carlos e Manuela disseram. Nesse momento, Lázaro e Ezequiel aparecem e pedem para conversar com Carlos em particular. Intrigada, Matilde observa de longe, imaginando o que pode estar acontecendo. Em outro lugar, Adriana confidencia a Matias que não consegue entrar em contato com César. Ele a lembra de que, em 2 dias, embarcarão em uma viagem, e ela precisa resolver a situação antes disso. Adriana concorda, entusiasmada com a ideia da viagem planejada pelo pai de Matias. Ele aproveita para dizer que deseja estar com ela o tempo todo, e ao retornarem, planeja contar a todos sobre o compromisso deles. Adriana fica radiante com a perspectiva. De volta à Fazenda Bonita, Lázaro entra no quarto onde Aurora está dormindo. Ele a acorda suavemente e pede para que se vista sem fazer barulho. Confusa e nervosa, Aurora questiona o que está acontecendo. Lázaro, com um tom grave, responde que explicará depois e pergunta se ela confia nele. Diante de sua afirmação positiva, ele diz que a esperará do lado de fora. No hospital, Roberta confidencia que agora não se sentirá mais sozinha. Renata, chegando nesse momento, pergunta do que ela está falando. Roberta revela que Regina a convidou para morar em sua casa. Renata, paralisada pela surpresa, tenta processar a informação. Gonçalo questiona se ela não gostou da ideia. Renata responde que sim, mas menciona que estava disposta a cuidar de sua irmã. Regina sugere que as duas fiquem juntas em sua casa. Roberta implora para que Renata aceite. Após um momento de reflexão, Renata cede, concordando com o pedido. Na Fazenda Bonita, Lázaro e Aurora entram no carro apressados e desaparecem na estrada. Hermínia os observa da janela, franzindo o senho. Para onde Lázaro vai com ela, murmura, cheia de suspeitas. Na manhã seguinte, Matilde procura Hermínia, preocupada. Você viu o Lázaro? Ele não está no quarto, e a cama dele está arrumada desde ontem à noite. Nesse momento, Karina se aproxima e ouve Hermínia comentar que Lázaro saiu com Aurora e não voltou para dormir. Karina fica desesperada. Não. Ele não pode ter feito isso comigo, grita, saindo em disparada. Matilde repreende Hermínia, você não devia falar essas coisas. Talvez meu irmão tenha ido resolver algo importante. Enquanto isso, na Cruz do Amor, Ezequiel entrega a Augusto o relógio de Aurora. Aqui está a prova de que fiz o que o Senhor pediu, diz. Augusto, avaliando o objeto, pergunta como tudo aconteceu. Ezequiel explica que levou Aurora a um local afastado, sob o pretexto de arrumar o carro, mas foi Lázaro quem realmente a retirou do povoado. Ele menciona que Aurora até jogou a mala no mar, como combinado. Augusto sorri satisfeito. Você mostrou que posso confiar em você, diz, oferecendo um bolo de dinheiro. Embora Ezequiel hesite, Augusto insiste. Não gosto de dever nada a ninguém. Relutante, Ezequiel aceita e sai, enquanto Augusto comenta para si mesmo, menos um problema na minha vida. Em um esconderijo discreto, Aurora agradece a Lázaro por mais uma vez salvar sua vida. Ele minimiza seu papel, creditando Carlos e Ezequiel pela operação. Aurora, emocionada, pergunta se pode fazer algo por ele. Lázaro responde com um pedido sério: se cuide. Esconda-se em um lugar onde Augusto não possa te encontrar. Caso contrário,
Ezequiel pagará caro por isso. Aurora promete obedecer, mas antes que ele se afaste, ela o surpreende com um beijo. Lázaro fica desconcertado, mas sai apressado, deixando Aurora pensativa. Enquanto isso, Jerônimo fala ao telefone com Carlos, que revela que foi Aurora quem sabotou os vinhos de Augusto. Chocado, Jerônimo diz que jamais imaginaria isso. Carlos conta que Augusto mandou matá-la, mas Lázaro conseguiu salvá-la. Indignado, Jerônimo comenta: esse homem é ainda pior do que eu pensava. Ele se despede rapidamente, dizendo que Regina e Gonçalo o aguardam. No consultório, Marina conversa com seu tio e confirma o diagnóstico de influenza. Ela alerta que ele precisará de muito repouso nas próximas semanas, mas o padre minimiza a situação, dizendo que ainda não se sente tão mal. Marina insiste: isso é apenas o início. Logo o senhor não vai conseguir nem se levantar. O padre percebe a tristeza no olhar da sobrinha e pergunta se é por causa dele ou de Jerônimo. Marina tenta evitar o assunto, mas ele insiste. Finalmente, ela admite: terminamos. Mas por favor, espere alguns dias. Ainda está doendo muito para eu falar sobre isso. Na cidade, Josefina aborda uma enfermeira no hospital, tentando entregar uma carta para Roberta. A moça hesita, mencionando que Josefina é procurada pela polícia, mas Josefina insiste, dizendo que tudo é mentira. Ela oferece dinheiro para a enfermeira, que relutante, aceita. No hospital, Renata sai para pegar um café. Aproveitando a ausência, a enfermeira entrega a carta para Roberta, explicando que foi deixada por sua mãe. Roberta, enfurecida, diz que não quer nada de Josefina. A enfermeira, sem escolha, deixa a carta e vai embora. Roberta abre o envelope e lê as palavras manipuladoras de Josefina, que a lembra de seu plano conjunto e alerta para não traí-la, sob pena de colocar tudo a perder. Nesse momento, Renata retorna e pergunta o que Roberta está lendo. No centro da cidade, Adriana encontra César. Ela tenta conversar sobre o episódio em que ele mencionou dores de cabeça, mas César parece confuso. Ele diz não se lembrar do encontro anterior. Adriana estranha, mas o convida para um café. Ele recusa, alegando estar ocupado, mas sugere ir à casa dela à noite. Adriana concorda, dizendo que precisa resolver tudo antes de viajar no dia seguinte. De volta ao hospital, Roberta rasga a carta de Josefina, enquanto Renata tenta impedi-la. Roberta explica que eram desculpas da mãe, mas ela não quer saber. Renata, magoada, comenta que ao menos Josefina tenta entrar em contato, algo que nunca aconteceu com ela nos momentos mais difíceis. Roberta responde com frieza: prefiro não ser filha de uma mulher assim. Renata desabafa que isso afasta sua felicidade e menciona Jerônimo. Roberta retruca: então escolha alguém cuja mãe não tenha matado o irmão dele. Na Fazenda Bonita, Marina informa Matilde e Carlos que seu tio, o padre, está com influenza e não poderá celebrar o casamento. Matilde, desapontada, diz que prefere esperar até que ele melhore. Marina calcula que isso levará cerca de 15 dias, percebendo algo estranho. Quando Carlos pergunta se algo está errado, Marina desconversa e sai apressada, mas Carlos permanece desconfiado. De volta ao hospital, Roberta encara Renata com frieza e diz: você não deveria voltar com Jerônimo. Imagine seus filhos crescendo com a história de que a avó matou o tio.
Como você vai explicar isso para eles? As palavras deixam Renata profundamente chateada, mas ela opta por não responder. Lá fora, a enfermeira encontra Josefina e entrega a carta rasgada. Sua filha Roberta estava com outra pessoa quando voltei, não sei se ela leu, explica. Josefina, com um olhar decidido, insiste em tentar novamente. Contudo, a enfermeira recusa, explicando que Roberta já recebeu alta e não será possível ajudar. Em seguida, vai embora, deixando Josefina pensativa. No quarto, Roberta pede a Renata para verificar se Gonçalo já chegou. Assim que Renata sai, Roberta pega o celular da irmã e liga para Augusto. Com a voz doce, explica que está usando o celular de Renata porque não encontra o seu. Augusto, surpreso, diz que está com Adriana e que explicou a ligação dizendo que não conseguia falar com Renata. Roberta aproveita para manipulá-lo. Minha irmã está muito sensível. Acho que ela está considerando voltar para Jerônimo. Você precisa vir para a capital imediatamente. Intrigado, Augusto pergunta o motivo. Roberta apenas responde, logo você saberá. Augusto decide pegar o avião naquela mesma noite, prometendo afastar Renata de Jerônimo de uma vez por todas. Enquanto isso, Carina conversa com Alzira, pedindo para ficar em sua casa. Alzira aceita, mas quer saber o motivo. Carina explica que Lázaro saiu com Aurora durante a noite. Desiludida, ela decide ir até o padre Severino, pois acredita que ele sabia de tudo e tentou protegê-la. Na Fazenda Bonita, Matilde está aos prantos por mais um adiamento de seu casamento. Carlos tenta consolá-la, garantindo que em breve eles se casarão. Nesse momento, Lázaro chega, e Matilde o confronta. Onde você estava com Aurora ontem à noite? Hermínia viu vocês. Lázaro, mantendo a calma, afirma que não fez nada de que pudesse se arrepender. Carlos intervém e decide contar a verdade, mas alerta Matilde para guardar segredo. Na Cruz do Amor, Ezequiel planta o sarmento, comentando com Augusto que o local é perfeito. Augusto concorda e muda de assunto, perguntando se houve notícias sobre Aurora. Ezequiel nega, e Augusto responde aliviado, melhor assim. Antes de partir para o México, Augusto instrui Ezequiel a cuidar de tudo. Esse sarmento define nosso futuro, conclui. Carina vai à casa do padre Severino, que a recebe visivelmente debilitado pela influenza. Ela se oferece para cuidar dele agora que está morando com Alzira, mas também exige respostas. Conta que decidiu sair da Fazenda Bonita porque acredita que Lázaro está com outra mulher. O padre nega, garantindo que Lázaro é o homem mais fiel que conhece. Carina, confusa, pergunta o motivo pelo qual ele pediu para que ela não se casasse. Enquanto isso, no hospital, o médico informa Álvaro que ele está em excelente condição de saúde e já pode receber alta. Álvaro, entretanto, diz que prefere ficar no hospital a voltar para a cadeia. O médico insiste, explicando que não pode mantê-lo ali, e decide ligar para Jerônimo. Na Fazenda Bonita, Carlos conta a Matilde sobre o sacrifício de Lázaro para proteger Aurora. Matilde, revoltada com Augusto, promete não contar nada, mas argumenta que Carina precisa saber que está equivocada. Carlos sugere que ela conte apenas uma parte da história, sem mencionar detalhes comprometedores. Em outro lugar, Jerônimo e Gonçalo acompanham Regina para buscar o resultado do exame de DNA. Quando Regina abre o envelope,
Sua emoção transborda. Graças a Deus, depois de 25 anos, sei que minha filha está viva. Vou poder abraçá-la e beijá-la. Jerônimo, curioso, pergunta qual das irmãs é sua filha. Regina, com os olhos cheios de lágrimas, revela: é Roberta. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.